Bom, esse é o segundo trabalho da disciplina de Fundamentos e Sistemas da Informação com o professor Dr. Marcelo Fantinato. Eu e o meu colega, meu parceiro de dupla, o Gustavo Lima, a gente vai apresentar sobre o processamento de linguagem natural. Muitas vezes ele é reduzido a NLP, que é a sigla em inglês, né? Natural Language Processing. Bom, NLP é uma área de estudos que envolve ciência da computação, inteligência artificial e linguística. De acordo com o livro Handbook of Natural Language Processing, a referência está no rodapé do slide, esse livro ele é um dos livros textos da disciplina optativa de NLP, do curso de Sistemas da Informação da EASH. O processamento de linguagem natural, esse livro classifica o processamento de linguagem natural como a área que estuda o design e a implementação de um maquinário computacional que se comunica com humanos usando linguagem natural. Um outro livro, que também é parte dos livros textos sugeridos para a matéria optativa de NLP, chama Speech and Language Processing, An Introduction to Natural Language Processing. Os autores colocam a definição da área de processamento de linguagem natural de uma forma mais simples e direta. Seria fazer os computadores realizarem tarefas úteis envolvendo a linguagem humana. Coisas como tornar a comunicação humano-máquina o mais próximo possível da comunicação humano-humano, melhorar a comunicação humano-humano, ou simplesmente melhorar o processamento de informações de texto ou fala, coletar informações de texto ou de fala de uma forma mais útil e mais eficiente. Bom, o processamento de linguagem natural é uma área de estudo muito importante, dado que linguagem natural, que é a forma como os humanos conversam entre si, é a forma mais simples e eficiente de comunicação que a gente tem. Então, seria muito interessante que os computadores pudessem se comunicar conosco da mesma forma, porque, logicamente, ela também seria a forma mais eficiente de humano conversar com máquina e vice-versa. E com o crescimento de aparelhos tecnológicos à nossa volta, a gente está cada vez mais integrado com a tecnologia e dependente dela de muitas formas. Estudar como a gente pode melhorar a nossa comunicação com as tecnologias é cada vez mais importante. Além disso, no processo de melhorar a nossa comunicação com as máquinas e as tecnologias, a gente também vai aprender muito sobre como a gente se comunica entre si. Então, isso pode melhorar a forma como a gente comunica, melhorar a forma de comunicação humano-humano, né? A mesma forma, melhorar como a gente pode usar a linguagem natural. E um fato interessante, pesquisando para esse trabalho, é que dois dos livros que a gente consultou, falam sobre como fazem comparações com a ficção científica, né, sobre como a área de inteligência artificial é explorada nesse meio cultural, tanto através de livros, filmes e, mais recentemente, até em jogos de videogame. E os dois livros usam o mesmo exemplo, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu achei muito interessante que eles usam o mesmo exemplo da cultura pop e decidi colocar aqui na apresentação também. Ambos falam do robô do filme, que é o HAL 9000. Eles falam como exemplo de processamento de linguagem natural, como ele é capaz, o que é capaz de fazer, o que a gente é capaz de fazer com a linguagem natural, que na comunicação humano-tecnologia. O filme em si é de 1968, então naquela época o robô que conversava com a gente e tem controle das partes da nave, que o filme se passa, uma boa parte do filme se passa com dois astronautas numa nave, junto com esse robô HAL 9000, e ele tem o controle de abrir e fechar a porta, acender e apagar a luz, que pra gente hoje é uma Alexa, né? Qualquer um pode comprar uma Alexa num site. Mas na época do lançamento do filme eu não consigo nem imaginar como era para as pessoas que assistiam ver um robô tão autônomo e que conseguia falar com as pessoas daqui do jeito que ele falava. Boa noite. Então, uma pergunta muito comum de surgir é o que é o processamento de linguagem natural, né? E como o Vitor já citou, é basicamente uma área de estudo que vai envolver ciências da computação, inteligência artificial e linguística. A gente pode citar dentro ali do campo da inteligência artificial o Deep Learning, que é usado, o aprendizado de máquina, que é bem parecido com o Deep Learning, e o uso de rede neural artificial,
E no campo da linguística, a gente pode citar a ciência cognitiva, que busca ali de maneira científica explicar a língua humana, sendo que esse não é o objetivo do processamento de linguagem natural. Esse é o objetivo da ciência cognitiva. E muito parecida com ela, a gente pode citar também a gramática generativa, que busca desenvolver teoria relacionada à linguagem humana. Pode passar, Vitor. Agora eu vou dar para vocês uma breve história do processamento de linguagem natural. Basicamente, isso começou com um artigo pioneiro, lá em 1950, de Alan Turing, que é Computing Machinery and Intelligence, que basicamente foi um artigo do campo da inteligência artificial que introduziu o conceito do teste de Turing. Esse é um teste muito usado e bastante citado na literatura, que basicamente é um teste para saber o quão desenvolvida é uma inteligência artificial. Ele diz que se um ser humano estivesse comunicando com uma inteligência artificial e não souber diferenciar, não souber discernir se aquilo é uma máquina ou um humano, aquela inteligência artificial atingiu o maior nível de desenvolvimento dela. E um feito histórico também foi a demonstração que teve lá em 1954, que foi um experimento bastante influente numa subdivisão. A gente vai ver que tradução automática é uma subdivisão do processamento de linguagem natural. Esse evento foi feito pela Universidade de Georgetown em conjunto com a IBM. O experimento basicamente envolvia traduzir 70 frases ali do russo para o inglês. Essa foi uma demonstração longe de perfeita, foi uma demonstração razoável, porém foi bem marcante nesse processo de tradução automática. Porém, nada próximo de perfeito. E depois de um tempo também foi descoberto que algumas daquelas frases, até a maioria delas, eram meio que escolhidas a dedo, porém foi marcante. E ali depois da década de 80, de 1980 para frente, começaram os estudos da linguagem natural, envolvendo estatística, machine learning e rede neural artificial. Aí foi quando começou a desenvolver de verdade, que chegou no nível que é hoje. Pode passar. Então, os objetivos da NLP basicamente bem simples, é fazer com que o computador entenda a linguagem natural que a gente usa e faça ações em cima desse entendimento que ele teve. Então, vai ali, obedecer comandos, provavelmente você usa Siri ou usa assistente do Google, quando você fala para ele setar o seu alarme ali para 6 da manhã, o que está fazendo aquilo é um processamento de linguagem natural, ele está entendendo o que você está falando e obedecendo um comando. Ele também tem o objetivo de responder perguntas. Você pode perguntar para ele as coisas. Por exemplo, você pergunta se vai chover na quinta-feira. Ele vai lá, entende aquele comando, faz a busca e te devolve uma resposta. Ou até mesmo sugestão. Isso daí é bem legal. Porque eu não sei se já aconteceram com vocês, pelo menos comigo, quando eu estou conversando ali no WhatsApp, estou falando alguma coisa, eu falo, sei lá, de um tênis que eu estou vendo. E aí depois eu entro no Facebook e magicamente aparece um anúncio de tênis para mim, vários anúncios de tênis seguidos. Esse também é um objetivo do processamento de linguagem natural. Entender aquilo que foi dito, que foi escrito, para poder fazer melhores sugestões posteriormente. Pode passar? Agora aqui eu vou falar um pouco das subdivisões do processamento de linguagem natural. Dentre essas subdivisões está a tradução automática, que a gente já viu, que foi um experimento feito pela IBM, que todo mundo hoje em dia já conhece, que é o Google Tradutor, o tradutor que tem nos aparelhos da Apple. Basicamente o que ele faz é pegar aquilo que você escreveu em um idioma e traduzir para outro. Isso é uma forma bem simplista de se falar, né? Porque por trás dessa tradução existem muitos algoritmos e vários processos bem complexos para ele conseguir fazer essa tradução. Outra subdivisão também é a análise de sentimentos. Basicamente é você pegar aquilo que alguém disse, ou que alguém publicou, algum tweet, alguma postagem no Facebook, no Instagram, e a máquina conseguir analisar o sentimento por trás daquela postagem. Então, se a pessoa que postou, ela estava sentindo raiva, se ela estava feliz, se ela estava alegre, se ela estava se sentindo triste. Inclusive, tem estudos com isso, onde o processamento de linguagem natural, ele tenta pegar posts de pessoas que estão se sentindo tristes para prevenir depressão, esse tipo de coisa. Também outra subdivisão é a sumarização automática. Então, pegar, sei lá, um artigo, pegar um livro
Você passa para um software de processamento de linguagem natural e ele faz um resumo para você. Lembrando que esse resumo ele tem que ser coeso e tem que manter ali a ideia central. Esse também é uma das subdivisões do processamento de linguagem natural. E outra também é o diálogo. O diálogo com seres humanos e máquina. Por exemplo, quando você vai falar ali com a Alexa, você fala oi para a Alexa, ela te responde oi, seu nome, bom dia. Esse também é uma das subdivisões do processamento de linguagem natural. Ou até mesmo conversar por chat com esses softwares. Você entra lá em algum tipo de serviço de chat e você consegue conversar com algum software, eles usando simplesmente esses algoritmos que está por trás. Existem outras subdivisões também, mas essas são as que a gente preferiu falar e as que eu acho mais relevante. Pode passar, por gentileza. Aqui nesse slide, a gente pode ver o serviço de tradução automática do Google. Provavelmente vocês conhecem, que é o Google Tradutor. Então, a gente consegue ver que ele consegue traduzir desde coisas bem simples, como um simples bom dia do português para o inglês, ou do inglês para o português, até um parágrafo inteiro de um texto relativamente complexo, do inglês para o português. E isso, por trás disso, existem vários algoritmos rodando, uma certa complexidade, e a gente vê que ele consegue fazer. Porém, para fazer isso, esse algoritmo ele passa por algumas dificuldades. Existem dificuldades e desafios quando a gente está falando de processamento de linguagem natural. Pode passar, por gentileza, Victor. Então, a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente está falando de NLP é ambiguidade das palavras. Por exemplo, ambiguidade de uma frase. Se eu disser para você que uma mulher viu o homem com um binóculo, para a gente já é difícil de entender essa frase. Você não sabe se a mulher viu o homem usando o binóculo ou se ela pegou o binóculo para ver o homem. Então essa ambiguidade já é difícil para a gente, imagina para uma máquina. Lembrando que uma máquina ela não aprende igual uma criança. Elas são algoritmos complexos ali rodando por trás. Um outro... Deixa eu dar. Aqui tá melhor. Aí, gente, que minha câmera caiu. Um outro desafio seria a semântica das palavras. Toda palavra ela tem uma semântica por trás dela. Então, por exemplo, se eu te disser a palavra banco. A palavra banco ela pode ter dois significados, até mais. Ela pode ser um assento, ou ela pode ser uma instituição financeira. Então, o processamento de linguagem natural ele tem desafio também de tirar a semântica das palavras. Porque a própria palavra branco usada em um contexto vai ser diferente da palavra banco usada em outro contexto. E esse também é um dos desafios, né? O conhecimento de contexto que o software de processamento de linguagem natural tem que ter. Então, o conhecimento situacional. Por exemplo, se eu te disser, para uma máquina, deixa eu pensar aqui no exemplo. Determinado filme, eu penso, sei lá, Velozes e Furiosos, eu penso, em qual cinema tá passando Velozes e Furiosos? Aí ele vai me responder, tá passando no Cinépolis e no Cinemark. Beleza, eu falo, então eu quero 2 adultos e uma criança. Vocês percebem como ele tem que entender que, quando eu me refiro a 2 adultos e uma criança, eu estou falando de 2 ingressos de adulto e um ingresso para uma criança para um determinado filme em um determinado cinema? Então, ele tem que também ter conhecimento desse contexto que eu estou falando as palavras. E isso é muito difícil para uma máquina aprender. Bom, sobre o mercado de trabalho, essa aqui é uma página do LinkedIn que tem muitos empregos para a área. Muitos deles são voltados para a área de ciência de dados ou até mesmo inteligência artificial, né? Visando obter informações de dados textuais com algoritmos de processamento de linguagem natural. O salário de um cientista de dados, de acordo com vagas.com, que são de valores autodeclarados,
tem esse range que vai de 4.585 até 8.170, e tem esse valor mediano de 6.144. Pensando na área de inteligência artificial, no vídeo de inteligência artificial, a dupla comenta sobre o profissional de IA que geralmente trabalha como engenheiro de machine learning. Esse seria o cargo de um profissional que trabalha com inteligência artificial. A faixa salarial, de acordo com o site do Glassdoor, é essa que tem um range muito grande, que vai desde 3 mil até quase 17 mil reais, com uma média de 6.575. Tem, por exemplo, esse exemplo do Nubank, que seria o máximo que eu encontrei no site do Glassdoor, que um engenheiro de machine learning mensal ganha R$16.125 por mês. Sobre as disciplinas relacionadas com NLP no curso de Bacharelado de Sistema de Informação da EASH, temos uma matéria optativa que chama Introdução ao Processamento de Língua Natural, e ela tem um pré-requisito que é inteligência artificial. Então, o pré-requisito dessa optativa, as matérias que se relacionam com o processamento de linguagem natural, são inteligência artificial e, consequentemente, todos os pré-requisitos anteriores de inteligência artificial. Então, seria a introdução à programação no primeiro semestre, que a gente está tendo agora, né? No segundo semestre tem algoritmo e estruturas de dados 1 e introdução à análise de algoritmos. A matéria de introdução de análise de algoritmos, apesar de não ser um pré-requisito direto para a inteligência artificial, ela tem essa indicação de conjunto com o algoritmo e estrutura de dados 1. E algoritmo de estrutura de dados 1 é um pré-requisito direto para IA. No terceiro semestre a gente tem algoritmo e estruturas de dados 2, e aí no quinto semestre a gente vai ter inteligência artificial, que é pré-requisito fraco para a matéria optativa de introdução ao processamento de língua natural. É interessante ressaltar que toda essa corrente para chegar até a matéria de NLP é de pré-requisito fraco, né? Então, você precisa tirar pelo menos 3 de média na matéria anterior para ir para a matéria seguinte. Os professores que trabalham com NLP, o principal professor que a gente achou na EASH que trabalha com isso é esse cara que está aí na foto, que é o professor Dr. Ivandré Paraboni. Ele é professor associado, livre docente, pesquisador da Universidade de São Paulo, e ele trabalha no regime de dedicação integral à docência e pesquisa junto à Escola de Artes, Ciência e Humanidades, né, acho. Os interesses de pesquisa dele são processamento de língua humana em um sentido amplo do termo, incluindo desde métodos computacionais derivados das ciências cognitivas até aplicações práticas de classificação de documentos extraídos da web. Hoje ele desenvolve pesquisa na área de computação afetiva, objetivando o desenvolvimento de modelos computacionais de geração e interpretação de língua natural, com base em traços de personalidade e emoções. A gente vai ver um pouco mais de exemplos do trabalho que ele desenvolve nas pesquisas em andamento hoje na EASH. E dá para ver, ele é o responsável pela matéria de Introdução ao Processamento de Língua Natural, a matéria optativa diretamente sobre NLP. Ele tem essa formação acadêmica que ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Brighton, na Inglaterra, e fez o pós-doc na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Projetos de pesquisa na EASH, todos esses três projetos que a gente pegou, eles estão todos em andamento hoje, e eles são coordenados pelo professor Dr. Ivandré Paraboni. O primeiro trabalho é esse detecção precoce de transtornos de ansiedade e depressão em redes sociais. É uma investigação de modelos computacionais para a detecção de sinais precoces de transtornos de depressão e ansiedade a partir de publicações em redes sociais. É um trabalho muito, muito da hora. Ele quer construir uma base textual rotulada com informações sobre a saúde mental de usuários do Twitter. Para isso, eles vão usar métodos de aprendizado supervisionado, tipo de redes neurais artificiais profundas, para detectar usuários com maior probabilidade de vir a desenvolver transtornos mentais, antecipando tempo suficiente para identificar o problema antes que ele se agrave.
Basicamente, então, detecção de transtorno mental a partir de dados textuais e comportamentais em uma rede social. O segundo trabalho, também do professor Dr. André Paraboni, é classificação e geração personalizada de posicionamentos, uma investigação de modelos computacionais de interpretação e geração automática de posicionamentos, customizados a partir de publicações em redes sociais. É um projeto que também usa dados textuais do Twitter brasileiro, mas ele quer investigar mais os problemas computacionais com relação a detectar polaridade e subjetividade de posicionamentos na internet. Isso porque eles pretendem construir um modelo preditivo, que vai usar métodos como de redes neurais para gerar geração automática e customizada do posicionamento de um usuário de acordo com o perfil dele. Então, seria a ideia de produzir um modelo que vai pegar o perfil de um usuário do Twitter e vai posicionar ele de acordo com algum range de posição, né? E tem esse terceiro trabalho que a gente pegou, Portuguese Processing Towards Synthetic Analytics and Parsing in the Center for Artificial Intelligence. Então, esse é um projeto um pouco mais amplo, de uma certa forma. Ele quer ampliar os recursos do português brasileiro para o uso de ampliar recursos de português brasileiro para o uso de projetos open source. Esse projeto ele faz parte da iniciativa do processamento de linguagem natural do Center for Artificial Intelligence. E o que é o Center for Artificial Intelligence? Que tem a abreviação do C4AI. Ele é um centro de pesquisa para inteligência artificial avançada no Brasil. Ele é fruto de uma parceria entre a USP, a UBM, a IBM e a FAPESP. Eles têm diversos projetos em andamento, e um deles, por exemplo, alguns deles eu vou falar aqui, que é o AgriBio. Ele visa usar a inteligência artificial para tomada de decisão em redes de produção de alimentos. E tem o AI Humanity, que é o uso de inteligência artificial em países emergentes para as políticas públicas e o futuro do trabalho. E dentro do Center for Artificial Intelligence, eles também têm o NLP-2, que ele quer produzir ferramentas e coletar dados que permitam o mais alto nível de desempenho para o processamento de linguagem natural em português. E é isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida pode vir falar com a gente. Até mais, e nos vemos por aí.